Boa noite a todos. Antes de mais nada, vamos pedir à espiritualidade que nos ampare, nos dê a melhor palavra de entendimento, que possa acalentar os corações e que sirva de estímulo para que vocês tenham vontade de ler o livro, né? Que hoje a minha missão é essa, falar do livro dos médiuns. Para quem não conhece, é esse aqui. O livro dos médiuns, eu vou fazer uma tomada geral do livro, porque é um livro com 450 páginas, muito grande, muito complexo, muito cheio de conteúdo, e falar sobre tudo seria impossível num momento, né? Numa palestra apenas. Então, a gente vai dar uma noção, né? Uma noção e instigar realmente essa curiosidade, essa vontade de catar o livro, pegar o livro e usar ele como um estudo. Porque é um livro realmente para estudar. É um livro que foi feito com essa função de orientar todas aquelas pessoas que têm a mediunidade, porque todos nós temos, né? E justamente aprofundar e ter um entendimento sobre o fenômeno da mediunidade. Bom, a primeira publicação foi feita em janeiro de 1861. Já em novembro do mesmo ano, teve uma outra publicação, só que totalmente reformada pelos espíritos. Eles organizaram, eles ampliaram, e vejam que num curto espaço de tempo, né, de janeiro a novembro do mesmo ano, porque houve essa necessidade de refazer e ampliar algumas partes. A sua tradução foi feita por Herculano Pires. E o livro dos médiuns é uma continuidade natural desse carinha aqui, o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro que Kardec produziu, né? Bom, ele quando fez o livro a proposta dele foi fazer o Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que ele faz nesse livro, que é Deus? Vocês sabem o que é Deus? O que é Deus? Quem é Deus? Então ele vai dar uma pequena explanação do que é Deus para o nosso entendimento. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não para por aí. Que se deve entender por infinito? O que tem começo, o que não tem começo e nem fim. O desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Veja que ele coloca o Deus como uma inteligência suprema, que a gente não tem capacidade de entendimento por essa grandeza, e que ele compara com o infinito, que é uma coisa que não tem começo e nem fim, né? Porque infinito é a gente já estudou na escola, né? O infinito, aquele pontinho que vai para o pontinho, uma coisa que a gente não tem noção da extensão. Deus é infinito, é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que não é mais. Ou seja, é aqui, mas daqui a pouco não é mais. Né? É complicado? É complicado, porque nós não temos entendimento para entender. Bom, o livro dos médiuns, ele é composto em duas partes.
A primeira parte é uma parte pequena, que é dividida em 4 capítulos, e a segunda parte é bem longa, né? É onde ele vai desenvolver vários aspectos da mediunidade e tudo mais. Mas vamos começar com a primeira parte. Existem espíritos? O que vocês acham? Nós estamos numa casa espírita, né? Então, a gente acha que tem espíritos, né? Vamos partir daí. E aqui ele vai estudar a natureza dos espíritos, né? A sua existência, a sua individualidade, sua comunicação com os encarnados, que é um princípio inteligente fora da matéria e que é um elemento natural. E é isso tudo que ele foi organizando aqui foi essencial para a comunicação da própria mediunidade. Bom, essa primeira parte, a sua existência, a sua individualidade, nós somos únicos. Se você parar para pensar, você é única. Sim, você é a Luzia, você é única, você é uma pessoa, é um espírito, está aqui com essa roupagem, você é única. Quando você desencarna, você continua sendo única, um espírito único. Então, ele vai falar sobre essa existência e sobre a capacidade que o espírito tem de comunicação com os encarnados. No segundo capítulo, ele vai falar sobre o maravilhoso e o sobrenatural, que aí ele divide em 2 partes. A religião, que trata do metafísico, do místico, do imaginário, dos dogmas, dos milagres e as diversas crenças culturais. E depois a segunda parte, a ciência como o concreto, aquilo que se pode provar. Veja bem, eu estou passando rapidamente porque é muita coisa. Se eu começar a explicar detalhadamente cada ponto aqui, eu vou tirar a curiosidade de quem não leu, ler, né? Então a intenção é essa, tá? Bom, o terceiro capítulo, que é um capítulo, aí sim, é bem interessante e faz a gente realmente ter vontade de ler o livro, que ele vai falar sobre o método que ele usa para chegar a essas conclusões, para formular esses livros, essa loucura toda que ele envolve aqui, né? Porque é uma coisa muito complexa, né? E precisa ter muito conhecimento. Bom, como e de que forma o espírito vai atuar sobre a matéria? Na verdade, é outra coisa, que meu papelzinho é pequeno e ele caiu. Ele caiu e é isso aqui que eu vou falar primeiro. No método, ele vai falar sobre o método indutivo, né? Que usa o raciocínio por indução. O que é isso? O que é isso? Né? Observação. Né? Ele observa se o fenômeno natural, a ocorrência, a repetição desse fenômeno para chegar a uma conclusão, a uma lei geral. Esse método não foi Kardec que inventou, que organizou. Foi desenvolvida por Francis Bacon ainda no século XVII. E ele veio rebater o método dedutivo, o método de Aristóteles, aristotênico, de Aristóteles, que vem lá da antiguidade. Olha como já naquela época eles já tinham essa preocupação de organizar, né? Organizar coisas. E ele baseava-se esse dedutivo em ideias preconcebidas ou hipóteses, né?
Por exemplo, eu tenho uma ideia formada sobre aquele relógio lá, então o relógio eu acho que ele gira assim porque ele tem um mecanismo, mas eu não sei como é que funciona o mecanismo, e aí eu pergunto, mas como será que é o mecanismo? Então era assim, era uma coisa, eu não gosto de medir o tempo, eram ideias já com esse... formada sem um estudo, sem uma pesquisa, né? Sem um fundo de verdade. Depois, ele vai falar sobre a sintonia, que é uma coisa que a gente fala muito aqui na casa, em todos os estudos, a gente fala muito da sintonia, porque é a ligação de todo mundo através dos pensamentos, né? E como é importante a gente vigiar esses pensamentos, né? Ter controle sobre aquilo que pensamos, perceber se os nossos pensamentos têm uma linha de conduta moral, uma coisa bacana, né? E principalmente estudar. Para que a gente precisa estudar? Por que a gente vai para a escola desde pequenininho, né? Para formar inteligência, formar o caráter, convivência. São tantas coisas que o estudo nos promove, né? E estudar para entendermos a evolução natural do ser, como essência mesmo. Estudar a essência do ser, de cada um de nós, como nós somos, porque estamos, para onde vamos, o que pensamos, o que nossos pensamentos fazem, né? E para entender, principalmente, que é o que trata aqui o livro, sobre a mediunidade, e na sua simplicidade, sem todas aquelas coisas que decorador gosta de fazer, né? Enfeitar o pavão, na simplicidade, o que é realmente trabalhar a mediunidade. A sua atuação sobre os fenômenos, a influência moral dos médiuns, que isso é muito importante, a transformação, o esforço e a melhora do seu interior, do médium. Ele vai perceber, durante essa trajetória toda dele, que não basta você ter um fenômeno, não basta você ser o cara, chegar lá e psicografar, ser clarividente, usar, todos esses fenômenos mediúnicos que vão aflorando na gente, né? Quando a gente vai se desenvolvendo, outros são ostensivos, eles vêm naturalmente. Se você não tem uma formação moral, se você não tem conhecimento, né? E aí ele vai falar sobre a faixa de conhecimento dos espíritos, que foi um divisor de águas para o trabalho dele. O saber sobre um determinado tema, a faixa interpretativa, porque cada um aqui tem um jeito de interpretar, né? De entender o que eu estou falando, por exemplo, assimilar o que quer, aquilo que gosta do que eu falo, e aquilo que não gosta. Então, é uma coisa bem individual mesmo. E se, por exemplo, nós estamos todos sintonizados, ligados numa faixa de estudo, né? De conhecimento, o que nos torna? Um grupo sintonizado, um grupo com uma trajetória evolutiva, né? Por conhecimento, né? Por conhecimento a gente vai trilhando o mesmo caminho, porém, o que nos afasta um do outro é a moral de cada um. É aquela vontade de ser bem ou de ser mal, de seguir a vida, né, de acordo com como tem que ser seguida. Bom, como se informa, o espírito vai atuar sobre a matéria. O que significa isso? Você sabe, Luzia? Não precisa responder. Através do pensamento, né? A transmissão de uma mente para outra através, aí ele vai falar uma coisa bem bonita, através do fluido cósmico universal.
que é uma coisa que nós não vemos, mas que existe, é material, está aqui. E se eu pensar para Miriam, a Miriam recebe o meu pensamento. Se ela tiver condições de captar, ela capta. Se não, uma hora chega de alguma forma. Se eu penso bem para ela vai receber o bem. Se eu pensar o mal, ela vai receber o mal. Então, esse pensamento, ele vai através desse fluido cósmico universal. Ele fala de várias outras ondas magnéticas, através de vibrações. Ele vai falar sobre a própria vibração amorosa ou negativa, as ondas de rádio, do som, por onde ela circula e quais são os ambientes que são facilitadores para a condução dessas energias. Bom, o que é bacana, né, é que ele é um cara que faz uma coisa muito científica, muito séria, mas ele usa sempre um contexto de abraçar as coisas, né, de colocar as coisas num contexto para que a gente possa entender. E ele vai falar que os espíritos constituem uma sociedade, né? Interessante isso, né? Superior à nossa. Junto, aqui na mesma faixa que nós. E aquelas que são inferiores à nossa, também, né? Que se ajeita, que se reúne por sintonia, olha o pensamento aí de novo, que se movimenta e interfere no nosso cotidiano. Por isso, vigiar, orar e vigiar sempre, para estarmos sempre sintonizados com espíritos benevolentes, aqueles que vão nos intuir para as coisas boas, para aquilo que tem de melhor. Ele conta com mais de 1000 médiuns espalhados pelo mundo para fazer esse trabalho. Vocês imaginam a loucura que é, né? Que foi, né? Ele organizar tudo aquilo que vinha desses médiuns, né? Que ele mandava as perguntas e que vinham. Aí você vê que o poder da organização, da objetividade, da comparação, os conhecimentos gerais que ele tinha para entender a comunicação dos espíritos. E aí eu preciso falar do Kardec, né? Preciso falar quem ele foi, né? Para vocês entenderem. Bom, ele se tornou, para vocês terem uma ideia, ele se tornou cientista, se formou em ciências e letras com apenas 18 anos. Era fluente em vários idiomas: alemão, inglês, neerlandês, que eu nem sei o que é isso, neerlandês, italiano, espanhol e francês. E outras cositas mais que intuitivamente ele usava também. Ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E, além disso, ele era pedagogo, professor, gramático, tradutor, linguística, filósofo, educador. Aí, quando chega aqui no educador, aí vem uma característica muito forte no trabalho dele, que é no método Pestalozzi. Algumas pessoas já ouviram falar sobre o método Pestalozzi. Ele é intuitivo, desenvolve as forças físicas que, através de educação física, dos esportes, intelectuais, né, à procura de pesquisas, estudar vários... como é que se fala quando a gente estuda matemática, inglês, português, ou seja, disciplinas, exato, para desenvolver o intelecto do modo geral e principalmente morais das crianças. Isso aqui ele estava falando de criança. Por que tudo isso? Para aprimorar o potencial partindo do concreto para o abstrato, do conhecido para o desconhecido. Então, você sai do concreto para o abstrato, o que significa assim? Você pega um livro e você fala assim, poxa, isso aqui é um livro, né? Aí você vai
desenvolvendo como esse livro foi feito, e você vai imaginando. Então você sai daqui da coisa concreta que você está vendo, que existe, para uma coisa que você vai imaginando, né? Vai usando o seu imaginário. Do conhecido para o desconhecido. Pegar um assunto que você conhece e desenvolver esse assunto, pesquisar e chegar num ponto que você fala assim, puxa vida, eu nunca pensei nisso. É uma coisa que foi desconhecida para você. Na observação dos fatos, experiências, na percepção sensorial e em dados sensíveis. Repetição. Repetição é uma coisa bem interessante, né? Ele vai fazer essa história aqui de repetição porque havia muitas ideias contraditórias. E por observação, na repetição, ele chegou em algumas conclusões. Mas quando a gente vê como a repetição ela acontece na nossa vida, por exemplo, eu trabalhei no Banco Econômico nos anos 80, e nem existe mais esse banco. E eu era digitadora. Então, na medida que os chefes, vamos, tem serviço, mais rápido você ia digitando. Então, pela repetição, você vai criando, você vai se aperfeiçoando naquela função, naquilo que você está fazendo, vai melhorando e aquilo vai se tornando tão automatizado que você já faz sem pensar. Né? Então, ele percebeu justamente isso, que a repetição ela podia ser uma coisa negativa nesse sentido, né? De você deixar o que você está pensando para aquilo que você automatizou. Porém, para o desenvolvimento de um trabalho, de uma coisa complexa, e aquilo funcionava, né? E ele usou. Aí ele vem falar sobre a comunicação. Qual é o poder da comunicação numa criança que ela está se desenvolvendo? Como você vai desenvolver a comunicação? Fazendo ela interagir socialmente, né? Estimular conversas entre elas, né? Fazendo as coisas serem interessantes para elas. Estimular a arte, música, dança, pintura, teatro e assim vai. Tudo isso para facilitar o conhecimento da criança, para desenvolver habilidades, dons. E aí, dessas coisas todas, se a criança ela também vai desenvolvendo a moral, o que ela vai? Ela vai adquirindo virtudes e se torna um adulto bacana, um adulto que todo mundo quer, ele é interessante, tem coisas para dizer, para compartilhar, experiências de vida, né? Isso é bagagem de vida que você vai adquirindo nesta vida, que é muito importante e que os espíritos adoram isso. Eles adoram gente inteligente, gente que sabe usar o conhecimento para usar de instrumento para eles, para ser o que vem aqui falar daqui a pouquinho, né? Que aí ele vai, para ele aplicar esse método, ele vai usar sistemas. Por isso que é muito chato esse livro, né? Falar dele. Eu queria falar uma coisa mais bonita, mais interessante, mas é uma coisa muito técnica, né? Então tem que falar. Os sistemas que são opiniões, são conjuntos de conceitos ou de hipóteses que levariam à explicação do fenômeno mediúnico. Então, veja bem, ele usa um método, agora ele vai usar um sistema, né? Que são aspectos fundamentais para entender diversos sistemas usados pelos próprios espíritos, que foram 13 sistemas usados. 12 dos 13, ele vai rebate porque era contra ele, né? Alguns sistemas eles usavam para atacar o Kardec, para atrapalhar o trabalho dele, porém ele, com simplicidade, com inteligência, com o conhecimento que ele tinha, ele ia rebatendo todos eles, porque ele observava e percebia, por exemplo, um sistema do charlatanismo, né? Que existiam grupos de espíritos
que eram charlatões, né? Médiuns charlatões, que usavam um sistema de loucura. Eles se aproveitavam de pessoas mentalmente doentes para usar esses recursos. Alucinação, olha que louco, né? Músculo estalante, botava um cara lá e fazia tac, 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 fazia o cara estalar tudo lá e achar que o cara tinha algum problema, né? Não, umas coisas doidas. Aí, causas físicas, reflexo, né? Alma coletiva, sonambulismo que a gente estudou, sistema pessimista, diabólico, demoníaco. Olha quanta coisa maluca, né? Isso tudo vinha para ele. Os otimistas, né? Uniespíritos ou monoespíritos, né? Multiespíritos ou poliespíritos e sistema da alma natural. Bom, Kardec verifica que existem 3 aspectos fundamentais dentro desses sistemas, né? Que é a ciência, né? Aquela que vai indagar, vai observar e que faz a experiência. O aspecto filosófico, né? Que analisa o fenômeno, o contexto existencial. E as consequências morais. E essa referência moral que vem do exemplo de Jesus foi revelada a Kardec pelos espíritos superiores. Vocês acham que o Kardec ele tinha alguma religião? Católico? Você acha? Ele era cristão? Cristão, sim. Ou ele passou a ser? Ele tinha conhecimento. Ele sabia de Jesus. Mas ele era um homem da ciência. Então, ele não era um homem de religião, ele não usava a fé para chegar a algum objetivo, que é o nosso caso, né? Quando a gente conhece Jesus, a gente tem fé, a gente quer o tempo todo fortalecer a nossa fé, porque se é a nossa fé, o que nós somos? Não somos nada, né? Então, a gente tem que ter essa estrutura, essa coisa para a gente discernir, né, o que você quer da sua vida. E a fé é uma coisa que ajuda muito a gente. Bom, Kardec recebeu uma mensagem dos espíritos, uma mensagem muito importante. Sabeis, diz o espírito, que tiramos do cérebro do médium os elementos necessários a dar ao nosso pensamento uma forma que vos seja sensível e apreensível, é como auxílio dos materiais que possui, é com o auxílio dos materiais que possui, que o médium traduz o nosso pensamento em linguagem comum. Agora eu quero que vocês me respondam. Qual é esse auxílio? Que material, que recurso ele usa dos médiums para se comunicarem? Quem sabe? Quem? Hã? Intuição. Mais que isso? A professora, fala aí, professora. O pensamento. O pensamento, que é uma coisa que a gente fala direto nas aulas e que é um recurso, é um instrumento que os espíritos usam para se comunicarem através do pensamento. Então, o médium, ele é um tradutor, né? Do pensamento do espírito. Ele precisa ter condições e conhecimento para construir as frases, né? Gramaticalmente, com vocabulário, para não interferir na qualidade do comunicado da mensagem mediúnica. Se o médium tem conhecimento adquirido aqui, nessa vida, ó, joia, muito bom, né? E se ele traz conhecimento latente de vidas passadas, de outras vidas, né?
de natureza a facilitar as comunicações deles nos serviços, diz o Espírito. Por quê? Porque nós precisamos, por exemplo, estudar? Para isso, para nós termos conhecimento, para a gente poder lidar. E quando nos transformamos em médium, seja de qual natureza for, qual fenômeno que nos identifica, as nossas virtudes vêm acolher, o conhecimento vai facilitar, porque nós não somos médios sem os espíritos. A mediunidade não funcionaria sem os espíritos, né? E quem seriam esses espíritos a nos acolher ou a nos acompanhar? Aqueles a quem nos sintonizamos, aqueles com quem identificamos e somos compatíveis em relação ao conhecimento. Um espírito superior, ele vai chegar, ele vai escolher, vai escolher a Marina ou a Betânia, né, que tem conhecimento, ou o seu Jurandir. Lógico que vai me escolher, né, porque eu tenho mais conhecimento, né, sou mais bonitinha. Nada disso, isso não importa. A roupagem de um médium não interessa absolutamente nada para um espírito. O que interessa é a comunicabilidade, a facilidade que o médium tem de traduzir o que ele está pensando. Porque é através do pensamento que nós vamos psicografar, né? A gente vai ver, a gente vai falar e outras coisas, né, que a gente vai aprendendo aqui. Bom, tem uma outra forma. No livro de Nosso Lar, André Luiz, ele tem a permissão dos espíritos de visitar, porque ele estava curioso para saber como estava a família dele na crosta terrestre, né? Aí ele desce, né, e vai visitar a família. Quando ele chega na casa dele, ele vê tudo diferente, a casa totalmente diferente, os filhos dele já não choram mais a falta dele, né? E aí ele percebe que tem uma coisa muito diferente ali. A mulher já tinha casado, estava no segundo casamento. Mas aí ele também percebe uma energia meio diferente ali e percebe que o marido está doente. E ele entende que aquele marido ali, ele era o provedor da casa. E ele, no primeiro momento assim, ele fica meio enciumado, tal, mas aí ele já recobre a consciência, ele está se tornando um espírito melhor e tal. O que ele faz? Ele quer auxiliar. Só que ele não tem condições de auxiliar, porque primeiro, ele não foi permitido ele fazer esse tipo de trabalho, e sim apenas visitar. Mas ele usou um recurso que qualquer um de nós podemos usar quando estamos numa situação em que nós precisamos realmente fazer alguma coisa por alguém. Vocês sabem o que é? Hã? A oração. Isso, foi o que ele fez. Ele fez uma prece muito emocionante, uma prece muito, muito carinhosa, muito amorosa. E ele conta no livro que em 20 minutos vem uma benfeitora do Nosso Lar, pega na mão dele e diz assim: nós chegamos e vamos atender as suas preces. O que essa benfeitora faz? Ela vai na natureza buscar o medicamento para ajudar o esposo da ex dele, né? Bom, o que eles fazem? Ela pega aquele alimento natural das plantas da natureza, né, dali, e coloca num copo de água que estava na cabeceira da cama dele. Lá pelas tantas ele vai e bebe o remédio. André Luiz conta que no dia seguinte ele estava praticamente curado. Ele tinha se restabelecido e estava de boa. Bom, vocês vejam que esse fenômeno, ele não dependeu diretamente de um médium. Não teve um ser encarnado ali fazendo essa mediação. Não teve. Foi de espírito para espírito. Ou seja, ele usou recursos, além do recurso da prece, que é uma coisa assim muito legal, eles foram tirar da natureza recurso para cura.
né, que a gente nem imagina que isso possa acontecer. Bom, existem esses fenômenos que são produzidos diretamente pelos espíritos. A gente nem sabe o que eles estão fazendo, né? A gente soube porque o André Luiz contou pra gente. Bom, mas é no mundo mental que está a base todo o processo de comunicação mediúnica, chamados fenômenos inteligentes. Aí é o seguinte, ele vai discorrer as manifestações espíritas, que é uma lista gigante. Eu não vou poder falar, né, porque senão eu teria que fazer em partes essa palestra, mas vocês não iam aguentar, né? Então, eu vou falar rapidinho para vocês verem como existem tantas coisas, né? Ação dos espíritos sobre a matéria, manifestações físicas e mesas girantes. Isso tudo acontecia daqueles 1000 médiuns espalhados. Vejam quantas coisas foram acontecendo. Movimento de suspensão, manifestações físicas espontâneas, ruídos, barulhos, perturbações, lançamento de objetos, né? Manifestações visuais, que são as teorias de alucinação, bicorporiedade e transfiguração. Tá vendo como a gente precisa estudar? Pegar o livro e estudar? Ou entrar num curso que a casa oferece, que nem o nosso curso... Ensino sistemático da doutrina espírita, que nós fizemos em quantos anos? 3 anos e meio estudando. E assim, desenvolvendo, desmiuçando, para a gente poder ler um livro desses aqui e ter um mínimo de entendimento e ter um mínimo de reflexão sobre cada tema dito aqui. E questionar, não, a Marina falou diferente, o Douglas falou outra coisa, não, quando a Betânia falou, não foi bem assim. E a gente conseguir, nesses entendimentos, que são os nossos professores, né, a formação, né, espontânea de objetos tangíveis, aqueles que eram materializados por ectoplasma, né? Veja quanta coisa interessante tem para a gente abordar. Ação magnética curadora, locais assombrados, comunicações grosseiras e frívolas. Aí eu penso assim, olha como a gente leva a gente. Por exemplo, numa sessão de desobsessão, né? Em que tem um espírito ali e que ele fala aquelas coisas que, né, que ele está ali sentindo, que às vezes é de forma grosseira, né? E comunicações sérias também, né? Instrutivas, como aqui a nossa casa tem, de segunda-feira tem a reunião mediúnica, e que são nos oferecidos depois psicografias maravilhosas, né, com as experiências desses espíritos, que muitas vezes vêm nos acalentar, em muitas histórias, nos orientar, nos... assim, mudar o rumo daquilo que a gente está fazendo. Linguagem de sinais e de pancadas, tipologia alfabética, que é aquele que tem que eles vão fazendo assim com as letras, e escrita direta, pneumatofonia e psicografia direta ou manual. Bom, vocês acham que parou por aí? Não. Aqui ele estava falando sobre os fenômenos, agora ele vai falar sobre os médiuns. Que os médiuns, eles têm efeitos físicos, sensitivos, impressionáveis, audientes, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores. E assim ele vai falar individualmente, cada capítulo, com muito carinho, com muita orientação, com muita vontade de fazer a gente entender cada negócio, cada coisinha dessas aqui, para que a gente se torne, isso principalmente, médiuns melhores, né? Bom, Kardec passa a usar a palavra espiritismo
para diferenciar a doutrina espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita é uma doutrina que usa a fé raciocinada, através da observação e principalmente das leis morais de Jesus, onde nossas virtudes e dons são aprimorados e se desenvolvem na medida que obtemos conhecimento, que é muito importante. Quando nos desapegamos, somos fraternos, caridosos, vigilantes nos nossos pensamentos e acolhemos o bem e dizemos não, ao mal. Muito obrigada.